Boa noite. Os médicos podem fazer greve nos dias 11 e 12 de julho. A denúncia dos contratos individuais e as alterações aos acordos coletivos de trabalho, bem como o fim dos subsídios de fixação aos profissionais de saúde colocados nas zonas rurais, podem ser a gota de água para o descontentamento, que o descontentamento se manifesta através de uma paralisação geral dos médicos. Estes são os temas que trouxeram à Madeira o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos. Jorge Roque da Cunha reuniu durante o dia de hoje com os profissionais de saúde que trabalham na Madeira e ainda com a administração do Cesaram. E agora traz-nos em direto o que já ficou decidido. Muito boa noite, doutor. Há mesmo greve nos dias 11 e 12 de julho? Muito boa noite. No dia 11 e 12 de julho, os médicos vão usar uma arma de último recurso, particularmente em relação à saúde, que nos custa aplicar, mas que é o nosso último recurso. A nível nacional, saberão que foi marcada uma greve e essa greve terá também lugar aqui no Serviço da Região Autónoma da Madeira. O secretário regional dos Assuntos Sociais dizia esta manhã que tinha a esperança que não houvesse greve na Madeira. Por que razão decidiu então o Sindicato Independente dos Médicos avançar com a greve? Depois de ponderadas, porque sabemos que uma greve de médicos afeta as pessoas e o nosso objeto, a nossa preocupação são sempre os doentes, porque somos nós que os tratamos, somos nós que os acarinhamos e é neles que nós investimos a nossa vida e a nossa formação, mas um conjunto de circunstâncias que aconteceram aqui na região autónoma da Madeira obrigam a isso. Os médicos, neste momento, na região autónoma da Madeira, não se sentem confortáveis. São maltratados, há perseguição objetiva, há fuga de cérebros para o continente, há pessoas que, por não concordarem com esta ou aquela medida da administração, são perseguidos e também por isso entendemos que na Madeira, tal como no continente, vai ser necessário haver essa greve. Não falamos aqui de questões remuneratórias stricto sensu, se bem que nós não compreendemos como é que, em termos práticos, se evoca o acordo da Troika para umas coisas e o acordo da Troika, quando são aplicadas para outras questões, isso não acontece. Foi com grande surpresa nossa que há cerca de um mês verificámos que um acordo tinha sido livremente assinado pelas duas partes, pelo Governo da região autónoma da Madeira e pelos médicos, foi posto em causa. Esse acordo foi negociado durante um ano e não implica qualquer alteração em termos remuneratórios. Aliás, se identificarmos as questões que se pretendem alterar, não tem qualquer intervenção, nem qualquer... Estamos a falar de que acordo? Acordo coletivo de trabalho? Um acordo coletivo de trabalho que foi assinado há cerca de 2 anos, que tem uma vigência de 4 e que o Governo, ao contrário daquilo que é a sua obrigação, que é cumprir os seus acordos, nós quando assinamos um acordo devemos cumpri-lo, foi denunciado. E aliás é de tal maneira estranho, porque não tendo a nossa assinatura esse acordo, as medidas só irão ter efeito 1 ano e meio depois desse acordo terminar. Portanto, estamos a falar de medidas que irão ter só a sua aplicação daqui a 3 anos e meio. Já vamos falar dessas medidas, doutor, mas falou em maus tratos e perseguição. Esta é uma acusação grave. Que maus tratos e perseguições são estas? Não é maus tratos nem perseguição. O que é um facto é que não há conforto na forma como as pessoas exercem a sua profissão na Madeira. E não é por acaso que vários médicos com grande capacidade e qualidade técnica tiveram de ir para o continente. Ainda hoje, quando foi solicitada à Assembleia, que era uma ampla Assembleia, uma sala muito cheia, se era possível retirar imagens para o trabalho da comunicação social, os nossos colegas acharam por bem que isso não acontecesse. E nós entendemos que uma região autónoma que teve um serviço de saúde, e aliás fazendo aqui uma homenagem inclusivamente ao Dr. Nélio Mendonça, que foi um exemplo a nível nacional, que foi um exemplo, inclusivamente, conseguiu captar especialidades, especialistas, um excelente ambiente de trabalho. Hoje veja idoneidades em especialidades a desaparecerem, pessoas preocupadas com o seu futuro e algum processo de intimidação. Jorge Roque da Cunha, essa crítica que faz à administração do Cesaram ou é também aos governantes, ao seu secretário dos Assuntos Sociais? Não, este aqui é fundamentalmente em relação à administração do hospital, como é evidente.
É evidente que a administração do hospital não é autónoma e parece-nos que a própria ideia desta denúncia do contrato individual de trabalho, por aquilo que nos dá a entender nas reuniões que tivemos, tem como responsabilidade fundamental o Conselho de Administração do Cesaram. Isto quer dizer que o relacionamento institucional entre os médicos, entre o sindicato, neste caso, independente dos médicos, e o Cesaram, é um mau relacionamento? Ou não há relacionamento? É público e notório. Enfim, não há relacionamento, há um relacionamento institucional. Porque não faz qualquer sentido as mesmas pessoas que assinaram um acordo há 2 anos, que hoje entendam que esse acordo não faz qualquer sentido. E volto a dizer, para que seja perfeitamente claro, não tem qualquer intervenção em termos de gastos, já que isso foi alterado através dos subsídios de fixação, que foi uma lei da Assembleia Regional, que aliás esse subsídio de fixação foi justamente proposto pelo Dr. Alberto João Jardim na altura, e que permitiu fazer com que um conjunto muito alargado de médicos viesse para a região autónoma. Ainda hoje, os utentes, a população da Madeira, cerca de 40% não tem médica de família. Ainda hoje há dezenas de milhares de pessoas em listas de espera. E por isso nós achamos que, sendo a profissão médica uma profissão altamente qualificada, altamente preparada e com uma atividade particularmente penosa, tem de ser tratada com o mínimo de dignidade. E neste momento nós achamos que na região autónoma da Madeira isso não está a acontecer. Isto quer dizer que também contestam o fim dos subsídios de fixação para os médicos colocados em zonas rurais? Isso tem sido uma coisa que foi proposta. É evidente que não achamos bem que tenha sido retirada. Acha que pode haver fuga de médicos da Madeira? É uma evidência, particularmente os médicos mais novos. Não pretendo citar colegas, mas há um colega em particular, que é ortopedista, que é um trabalhador de excelência, que inclusivamente hoje é responsável no continente por tudo que é patologia do ombro da região sul de Lisboa. A região a sul do Tejo, todos os problemas de ombro são referenciados para esse jovem médico, que é um jovem médico madeirense e que nos merece toda a consideração e toda a estima, que por razões de ter contestado em determinado momento algumas ideias, e nós estamos numa democracia, não existe verdades absolutas, só por esse facto teve de abandonar a região autónoma. Com ele, muitas pessoas também, disso tem resultado, até porque a partir do momento que um hospital perde uma idoneidade formativa de um serviço, e já são vários onde isso acontece, é evidente que esse hospital está a perder a sua pujança. E é só pena, porque todos aqueles médicos que há 10, 15, 20 anos construíram um sistema de saúde que era de excelência, um trabalho extraordinário em prol dos doentes da Madeira, as pessoas deixaram de ter necessidade de ir para o continente na maior parte das situações. Eu temo que, a continuar as coisas como continuam, a médio prazo isso possa voltar a acontecer. E a medicina vai continuar a ser segura, mesmo assim, com estas mudanças todas? A medicina terá de ser sempre segura, porque é elaborada por profissionais. As pessoas podem confiar nos cuidados de saúde? Eu penso que podem. Estas alterações não vão ter grandes implicações no serviço do sistema, no Serviço Regional de Saúde? Terão, com certeza, a nível de listas de espera. Terão necessariamente em termos de cobertura do próprio serviço. Terão, naturalmente, em termos de penosidade para se atingir esses tratamentos, mas como é evidente, eu acredito que são pessoas que exercem a sua profissão de uma forma consciente e naturalmente que não porão em risco de vida às pessoas. Como é evidente, tudo que é atividade não programada vai sofrer, sem qualquer dúvida, aqui na região autónoma da Madeira, um retrocesso. Dr. Jorge Roque da Cunha, falamos agora dos contratos de trabalho em funções públicas. O que se aplica no resto do país não se aplica aqui na Madeira. Como é que está esta regulamentação? A regulamentação, como lhe disse, foi assinado há cerca de 2 anos um acordo por 2 partes de boa-fé. No continente tinha sido assinado há cerca de 3 anos e está em aplicação, está em funcionamento. Na região autónoma, esse contrato foi denunciado e, com isso, a nossa preocupação no sentido de
pôr em perigo as carreiras médicas. Quando eu falo de carreiras médicas, falo de médicos que, para acederem a determinadas posições, são avaliados pelos seus pares. São obrigados a fazerem exames durante 3 dias. Têm de apresentar currículos, têm de apresentar trabalho. E sem esse guarda-chuva, sem dúvida nenhuma que se pode ser posto em causa a qualidade dos serviços na Madeira. Já disseram que vão fazer greve nos dias 11 e 12. Esta suspensão ou esta denúncia do contrato pode pôr em causa a garantia de serviços mínimos, ou os serviços mínimos estão assegurados? Não, os serviços mínimos estão sempre assegurados, como é evidente. Nós, como médicos, temos isso negociado. Enfim, não temos especificamente em relação à região autónoma da Madeira, porque também aí não houve a proposta por parte da entidade que tem essa responsabilidade, mas como é evidente, temos um passado, temos uma tradição e esses serviços mínimos estão naturalmente assegurados. E para nós, volto a dizer, é muito complicado fazer e decretar uma greve. Eu penso que a última greve dos médicos terá tido lugar há cerca de 10, 12 anos. Porque as pessoas, na sua fragilidade da sua doença... Independente dos médicos, os médicos ortopedistas aqui na Madeira fizeram greve em 2009. Mas isso foi uma greve muito específica e muito objetiva de que resultou condições objetivas de trabalho. E o que é que aconteceu? Porque por essa greve não ter tido sucesso, o que é que aconteceu? Aconteceu que o serviço de ortopedia ficou sem idoneidade, infelizmente. E um serviço público sem idoneidade, sem a capacidade de formar gente nova, é o primeiro sinal para que haja o definhar desse serviço. Mas, como eu dizia, custa-nos fazer essa greve. Sabemos que as pessoas são frágeis. E eu faço daqui um apelo para que as pessoas só recorram aos serviços de saúde nesses dias em situação de urgência. Porque vamos ver as administrações a utilizarem a desgraça das pessoas, a utilizarem a fragilidade das pessoas contra os médicos. Mas nós não queremos que isso aconteça, porque naturalmente a nossa preocupação, em primeiro lugar, são os doentes. Não há ninguém no país e no mundo que se preocupe tanto com os doentes como os seus médicos. Sr. Doutor, que avaliação é que faz do Serviço Regional de Saúde? Já disse que um hospital que não tem idoneidade formativa é um mau hospital, entre aspas, não foi bem isto que disse, mas foi quase esta ideia que transmitiu. De um modo geral, que avaliação é que faz? A avaliação que eu faço é lembrar-me do passado e homenagear as pessoas que construíram um sistema de saúde na Madeira, que era um exemplo a nível nacional. Até a própria capacidade e possibilidade de, através de mecanismos convencionados, as pessoas poderem recorrer ao seu médico de família, ao seu médico assistente, era um exemplo. E se as contas que foram feitas na altura, e lembro, na altura do Dr. Paulo Mendo, na altura de vários ministros da Saúde, onde este sistema era apresentado como exemplo. O próprio hospital foi construído com credibilidade, com trabalho de muita gente. O que eu não tenho dúvida hoje não tem só a ver com a motivação dos profissionais, porque os profissionais também precisam de estar motivados. Não tenho qualquer dúvida hoje é que o sentido é descendente. E digo isto com grande pena. É essa a ideia que vai transmitir amanhã ao Secretário dos Assuntos Sociais, na reunião que vai ter com o Secretário? Essa impressão naturalmente já foi expressa. Como digo, sem grande alegria da nossa parte, nós não nos vangloriamos com isso, mas não entendemos que, em vez de se preocupar em encontrar soluções para problemas de saúde sérios que existem, falta de cobertura por médicos de família, listas de espera, se preocupa, na prática, a afrontar os médicos com a denúncia de um acordo que livremente assinou há 2 anos. O Observatório Português do Sistema de Saúde considera que a crise e a austeridade dificultam o acesso dos portugueses aos serviços de saúde e sublinha a preocupação com a contenção dos gastos do sector. Aqui na Madeira, a situação é mais complicada? Aqui na Madeira a situação poderá vir a ser mais complicada, porque a partir do momento que não existe motivação, como disse há pouco, a partir do momento que não existe orientação, isso vai naturalmente repercutir-se nas pessoas. Eu, de qualquer maneira, queria dizer que confio muito na capacidade e no profissionalismo dos profissionais na Madeira, que fazem das tripas corações, muitas vezes sem condições objetivas de trabalho, que fazem das tripas coração no sentido de fazer o melhor possível para
para os seus doentes. Mas é evidente que quando existe uma atitude de desconfiança, de afronta, não faz qualquer sentido, volto a dizer, um acordo assinado há 2 anos, porque é que foi denunciado 2 anos antes? Não venham aqui falar da questão orçamental, porque não é com a denúncia de um acordo que neste momento abrange cerca de 60 médicos que se vai poupar os tais 40 milhões de euros que são aí prepalados. E por isso achávamos que era muito mais interessante encontrar formas de motivar os profissionais de saúde no sentido de continuar a desenvolver o seu trabalho do que, na prática, rasgar um acordo que foi assinado há 2 anos. Tem recebido muitas queixas dos médicos? As queixas são públicas e notórias. E escritas, por escrito? Por escrito também. Quantas? São várias, são variadas, porque um médico, como lhe disse muitas vezes, para exercer a sua profissão, não liga muito às condições ideais do seu trabalho. A partir do momento que existem condições para fazer o seu trabalho, não tem o hábito de se queixar, porque o seu objetivo é resolver o problema das pessoas. Mas temos sentido, nos últimos meses, que essas preocupações nos chegam. Aliás, eu devo dizer que mesmo com ambiente de receio, com ambiente de preocupação, tínhamos hoje uma sala completamente a abarrotar na reunião que tivemos no hospital. Sr. Doutor, qual é a posição do Sindicato Independente dos Médicos sobre as taxas moderadoras que entram em vigor a partir do dia 16 de julho, aqui na Madeira? As taxas moderadoras já existem a nível nacional há muitos anos. E, naturalmente, não somos contra as taxas moderadoras. O que tem de haver em relação às taxas moderadoras são mecanismos de isenção perfeitamente oleados. Isto é, as pessoas que não podem pagar, não podem mesmo pagar. Não se pode criar aqui um incidente com o continente, ou com o Sr. Ministro das Finanças, ou com o Sr. Primeiro-Ministro, no sentido de assacar as culpas ao continente por essas taxas moderadoras. O que é fundamental aí é que exista um mecanismo objetivo, claro, que permita que as pessoas que não tenham meios, que não paguem a saúde. Isto é, que não haja ninguém que não seja tratado por falta de dinheiro para as taxas moderadoras. Só vão pagar aquelas pessoas que são casos pouco urgentes. Tem havido no continente agressões aos profissionais de saúde por causa da cor que lhe é atribuída ou da triagem que lhe é feita? A questão da agressividade em relação aos profissionais é algo que também nos preocupa. Mas também é uma realidade muito pouco reportada, porque é sempre complicado fazer queixas, é sempre complicado, enfim, haver o Ministério Público a fazer a investigação, e aliás devo dizer que quando essas queixas são efetuadas, muitas vezes têm de correr por responsabilidade do próprio médico. Enfim, naturalmente nós, os sindicalizados, damos aí algum apoio. Há necessidade de, no meu ponto de vista, se refletir em relação a essa matéria. É evidente que, sendo médicos, nós compreendemos que as pessoas, muitas vezes, com desequilíbrios psicológicos, psiquiátricos, passem ao ato, mas deve haver aqui alguma preocupação no sentido de não haver impunidade em relação a essa matéria. Isto quer dizer que um doente que agrida um médico pode ser castigado? Deve ser castigado, é isso que eu penso que quem quer que seja que agride quem quer que seja, deve ser naturalmente castigado. Naturalmente com um agravamento em relação a todos aqueles que exercem funções públicas, polícias, magistrados, médicos. Naturalmente tem de ser punido. Eu tinha justamente sugerido um debate e uma reflexão sobre essa matéria, porque poderia passar com algo muito semelhante com aquilo que existe na violência doméstica. As pessoas serem impedidas de, em relação aos agredidos, de entrarem nos hospitais, haver alguma preocupação, naturalmente. Não estamos a falar de situações de emergência, porque aí, eticamente, pessoalmente, temos a obrigação de tratar quem quer que seja, mesmo que sejam pessoas que sejam agressores. Mas o sentimento de impunidade acho que é mau em tudo na vida e também nestas agressões, naturalmente que sim. Dr. Jorge Roque da Cunha, perante este contexto de crise, perante as medidas da Troika, perante o programa de ajustamento financeiro, como gerir um sistema de saúde nestas condições? Eu acho que tem de haver rigor. Tem de haver rigor e tem de haver a consciência que só com a participação, a ideologia social-democrata é essa,
Só com a participação de todos é que é possível encontrar as melhores soluções. E eu dou-lhe já uma, que se chama Normas de Orientação Clínica. Os médicos, aliás, já foi aprovado pela Direção-Geral de Saúde em Lisboa e pela Ordem dos Médicos, Normas de Orientação Clínica. É uma coisa objetiva, é uma coisa que faz com que não se ceda os cuidados de saúde em relação às pessoas que recorrem, mas também há outro aspecto também importante em relação a esta matéria. É que muitas vezes, por defesa, por uma questão defensiva, os médicos têm alguma necessidade de de exigir um pouco mais de exames do que aqueles que são. A partir do momento em que os médicos sejam protegidos pelas normas de orientação clínica, eu não tenho qualquer dúvida que isso será uma realidade. Eu devo dizer que os médicos, enfim, muitas vezes são considerados como privilegiados. Eu, por acaso, não tenho aqui o meu recibo de vencimento, mas o meu vencimento de 35 horas são 1.800 euros brutos. Os médicos também se sacrificaram, para além de perderem os subsídios, portanto, mais os 2 ordenados, e não exigiram tratamento de exceção para que todas aquelas profissões que conseguiram tratamento de exceção, naturalmente, para estarem bem é preciso que os médicos os tratem para o país funcionar. Nós não exigimos nada disso. Aliás, em termos remuneratórios, há 20 anos que um médico, que as carreiras médicas não sofrem qualquer aumento. E por isso é uma mistificação, muitas vezes, pensar-se que os médicos são privilegiados. O privilegiado Jorge Roque da Cunha, 52 anos, vários anos de especialista, são 1.800 euros. Doutor, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite.